Olá, querido aluno! Tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá também a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Estão preparados para mais uma aula de matemática? Então venha comigo! Hoje, pensando no nosso assunto, no qual nós vamos trabalhar, eu estou aqui com essas guloseimas, bombons, balas, e eu queria dividir com vocês. Mas que pena, não é possível dividir com vocês estas balas e estas guloseimas. Vou dividir com a produção. E com vocês eu vou dividir um pouquinho desse conhecimento, trabalhando assim a divisão. Nós vamos começar pelos termos da divisão. São muito importantes. Temos aqui o número que é dividido é o dividendo, pelo qual a gente divide é o divisor. O resultado da divisão é o quociente, e o quanto sobra na divisão é chamado de resto. Estes são os termos da divisão. Tenho aqui também para vocês a relação fundamental da divisão. Como que ela funciona? Trouxe aqui dois exemplos de divisão para vocês. E se nós observarmos, o 48, que é o dividendo, ele é o resultado de quem? Ele é o resultado do quociente vezes o divisor mais o resto. Então, 48 é 16 vezes 3 mais 0. O 50 dividido por 3, da mesma forma, ele é o resultado de 16 vezes 3 mais 2, que seria o resto. Esta é a relação fundamental da divisão, que o dividendo, ele é o divisor vezes o quociente mais o resto. Então, dando continuidade, trouxe propriedades da divisão para vocês. Nem sempre é possível dividir um número natural por outro natural, tendo como resultado um número natural. Veja bem um exemplo aqui. O 5 dividido por 0, não existe um número natural que multiplicado por 0, dê o valor 5. Logo, não existe essa divisão por 0. Tem aqui também uma segunda propriedade. Nem sempre é possível a divisão de um número natural não nulo por outro número natural. Resulta em um natural. Em casos como esse, a divisão não é exata e aí não entra nesse conjunto que nós estamos trabalhando. 5 dividido por 2, por exemplo, não dá um resultado natural inteiro. 5 dividido por 2 dá 2,5. Neste caso, não faz parte do conjunto natural. Certo? Quando o dividendo é o zero e o divisor é um número natural diferente de zero, o quociente é zero. Ou seja, 0 dividido por qualquer valor é sempre zero. É o próprio zero. Aqui trouxe também para vocês que quando o dividendo e o divisor são números naturais iguais e não nulos, o quociente é 1. O que quer dizer que todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Aqui eu tenho um exemplo, 49 dividido por 49 é igual a 1, porque 49 vezes 1 é igual a 49. A divisão ela pode ser exata e não exata. Quando que ela será exata? Quando o resto for igual a 0. E ela será não exata quando o resto for diferente de 0. Lembrando que o resto não pode ser maior do que o divisor, nem mesmo igual. Tem que ser sempre menor. As pessoas consideram a divisão uma operação mais complexa e realmente ela é. Pensando bem, você utiliza as outras operações dentro da divisão. E é por isso que é importante você ter domínio das outras operações. Aqui eu trouxe para vocês os algoritmos da divisão. Eu trouxe o método americano e trouxe também o método usual. O método americano, ele faz uma estimativa. Ele não trabalha ordem por ordem. Ele trabalha o todo. Então, aqui tem 375 dividido por 3, fez uma ideia quantas vezes o 3 cabe dentro do 375. Ah, acredito que cabe 100. Então, eu coloco 100 no quociente, faço 100 vezes 3, 300.
faço a subtração, percebo que ainda tenho algo a dividir, que seria o 75. E fico procurando um valor que multiplicado por 3 aproxima de 75. Descobrindo assim, fazendo uma estimativa, 20 vezes 3, que daria 60. Ainda resta 15 para ser dividido. Daí, eu pego 15, divido pelo 3, que já próximo da tabuada, mais fácil da gente executar. Assim, depois eu somo os valores que eu coloquei no quociente para ter o resultado final. Esse é o processo americano. Nós temos o algoritmo usual ou formal, onde você divide ordens por ordens. Se uma ordem não é possível ser dividida, você pega duas. Neste caso, só a primeira ordem do 375, no caso aqui a ordem maior, da esquerda para a direita. O 3 dá para dividir por 3. Então, eu divido, coloco o valor no quociente. 1 vezes 3, 3, e sobrou 0. Desço o próximo algarismo, que é o 7. Faço a divisão do 7, percebo que cabem 2 vezes e que o resto é 1. Desço o último algarismo e faço a divisão do 15 por 3, obtendo assim 5. Os dois casos, obviamente, deram o mesmo resultado, mas são processos diferentes de resolução, ok? E agora, para a gente praticar um pouco o que nós aprendemos. Vamos ver se vocês conseguiriam resolver este problema aplicando os métodos, tanto o algoritmo formal quanto o americano. Tem aqui um problema. Uma equipe de voleibol é composta de 12 jogadores, sendo 6 titulares e 6 reservas. O professor de educação física de um colégio dispõe de 192 alunos para organizar um torneio de voleibol. Quantas equipes com titulares e reservas ele vai conseguir formar? Então, como que nós poderemos resolver este problema? O professor tem 192 alunos e ele precisa formar equipes. Essas equipes são formadas por 12 jogadores. Como que a gente tem que fazer o cálculo? Aliás, qual o cálculo que nós vamos resolver? Nós vamos então resolver o cálculo de 192 dividido por 12, que seria o total de participantes de cada equipe. Vamos aqui, 192 divididos por 12. Vamos fazer pelo algoritmo formal. Só um que está na centena dá para dividir por 12? Não. Então, o que nós devemos fazer? Devemos pegar mais um algarismo, ficando assim com 19. 19 dá para dividir por 12? E eu pergunto, quantas vezes o 12 cabe dentro do 19? Ele cabe uma vez. Então, eu faço 1 vezes 12, que vai dar 12. Todo número que multiplica por 1 é sempre ele mesmo. Fazemos a subtração aqui. 9 menos 2, 7. 1 menos 1, nada. Percebemos que ainda não trabalhamos o numeral todo. Falta um algarismo para descer. Eu vou descer esse algarismo aqui e vou agora fazer uma outra divisão. 72 dividido por 12. Novamente perguntar, quantas vezes o 12 cabe dentro do 72? Para isso eu tenho que trabalhar a tabuada do 12. 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3, ou ir somando de 12 em 12. Assim, a gente descobre, né, que 5 vezes 12 é 60. Então, se eu tenho 72, caberão aqui 6 vezes. 6 vezes 2, 12, fica o 2 e sobe 1. 6 vezes 1, 6, com mais 1, 7. Subtraindo, nós ficamos com o resto zero, essa divisão exata, e a gente percebe que o professor poderá montar 16 equipes com os alunos que ele tem. Ok? Para finalizar aqui a nossa aula sobre divisão, eu trouxe um desafio para vocês.
e um desafio bem interessante, onde nós vamos trabalhar a divisão. Vejam aqui esses monstrinhos. Eles têm valores e nós vamos poder descobrir os valores fazendo cálculos, fazendo as operações fundamentais. Observem, e aí, com o material de vocês, a caneta, o papel que vocês estão sempre anotando, tentem descobrir qual que é o valor. Quanto seria? Quanto esse monstrinho laranja teria de valor? Como que eu posso descobrir? Tem aqui do lado uma soma, ele tem um resultado. E a partir desse resultado a gente descobre os valores individuais. Se 3 bichinhos laranjas, né, totalizam 30, quanto que vale um? Sabendo que eles têm valores iguais, como que eu descobriria o valor de um? Seria apenas fazendo uma divisão, 30 por 3, não é mesmo? Assim a gente descobriria que ele vale 10. E agora? Eu sei que ele vale 10 e eu tenho aqui outros 2 monstrinhos verdes. Como que eu posso descobrir o valor dele? Eu já tenho o laranja que vale 10, basta eu subtrair. 18, que é o total tirando do 10, nós ainda vamos ficar com 8. E aí, eu tenho que fazer o que com esse valor 8? Dividir para esses 2 monstrinhos aqui. Tendo assim que cada monstrinho verde vale 4. E agora, preciso descobrir, acho que esse Pokémon, né? Esse outro bichinho amarelo aqui, quanto que ele vale. Se esse bicho verde vale 4 e o resultado da subtração vale 2, quanto que seria esse bichinho amarelo? É só a gente fazer a operação contrária, não é? Vamos pegar o 4, tirar o 2, que é o resultado, vamos descobrir o valor dele aqui. Tendo assim, o valor 2 para o bichinho amarelo. E por fim, a gente consegue descobrir o resultado final desse conjunto. Um amarelo, um laranja e um verde. Vamos somar todos e vamos observar que juntos eles totalizam 16. É isso aí. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo relacionado à divisão. Espero que vocês dividam na vida de vocês muito conteúdo matemático e principalmente os saberes que vocês têm no dia a dia. Um abraço a todos e até a próxima aula.